Juízes 11. Oh glória! Juízes capítulo de número 11, verso de número 1 adiante, que vai nos dizer assim: era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco, e combatemos contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos filhos de Gileade: se me tornardes a levar a combater contra os filhos de Gileade, de Amon, e o Senhor der eles a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi aos anciãos, com os anciãos de Gileade, e o povo, e o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté, responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre Jefté, sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Sente, desocupe as tuas mãos e aplauda os céus bem forte. Hoje é culto da família, e o culto da família traz a nós, a nossa memória, a importância da família. Nós lemos aqui na abertura do culto sobre o compromisso, a responsabilidade de uma esposa ser submissa ao seu marido. Quem não quer ser submissa não pode se casar. A segunda coisa é que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de morrer por amor a elas. O texto que lemos também trouxe a nós o compromisso dos filhos honrar o pai e a mãe, para que os seus dias se prolonguem, para que os seus dias não sejam cortados na terra. E falar de família, falar da instituição, para mim, mais importante da terra, porque a família é o centro de Deus para destino e para direção de todos aqueles no qual Deus escolheu para um propósito. E o texto que lemos, registrado no livro de Juízes, vai trazer à nossa memória a vida de um juiz. Nesse tempo não tem profeta, nesse tempo
quem lidera são os juízes. Deus levanta os juízes, o povo clama, e os juízes vêm julgar a causa deles. E a Bíblia diz que então Deus vai levantar um dos juízes. São vários, Otiniel, Débora, dentre Gideão, dentre outros. Mas a Bíblia fala que Deus levanta alguém que é impossibilitado para julgar, porque a Bíblia diz que Jefté é um varão valente, e por isso Deus o levanta. É uma qualidade de Jefté, ele é valente, ele não tem medo de guerrear, ele não tem medo de julgar a Israel, porque ele carrega uma valentia sobre o âmago da sua alma. É uma qualidade, mas não obstante a isso, ele carrega algo que não traz brilho, algo que não traz diante da sociedade um aparato maior, que é ser filho de uma prostituta. Percebamos que ele é valente, ele é alguém que carrega valentia, é alguém que está predisposto a lutar, a guerrear, segundo aquilo que Deus o quer e segundo as suas convicções. Mas a parte B do versículo traz algo que a sociedade reprova. E qual é aquilo que a sociedade reprova? Ele é valente, mas ele é filho de uma prostituta. Percebamos que quando alguém é filho de uma prostituta, ele não carrega diante da sociedade um brilho, ele não carrega diante da sociedade algo que traz a ele honra, não, traz a ele desonra, porque ele é filho de uma prostituta. A diferença é que quem gera ele é Gileade. Não é um ser qualquer, não é um homem qualquer, é alguém da tribo de Gileade. O que me chama a atenção, que esse Gileade vai gerar Jefté em um relacionamento extraconjugal. Mas no relacionamento extraconjugal, Deus tinha um propósito na vida de Jefté. Perceba que até dentro de um relacionamento extraconjugal, Deus tem um propósito, levantar alguém na Aracaia Subquinácia. E aí eu não estou abrindo precedentes para que nós vivamos uma vida extraconjugal do nosso relacionamento, não. Aqui tem um propósito, aqui tem algo específico. É Deus querendo mostrar para mim e para você que Ele pode usar alguém que nasce no berço evangélico, mas Ele pode usar alguém que vem do mundo da prostituição. Oh glória! Ele pode levantar alguém que nasce no berço evangélico, alguém que nasceu no Piquiacé e passou toda a sua vida no evangelho, mas o céu é especialista em levantar alguém que não nasceu aqui dentro, que não nasceu dentro do evangelho, mas que foi gerado no mundo da prostituição, para Deus levantar e fazer dele um líder, para Deus levantar e fazer dele dar a ele um ministério pessoal para governar e para liderar todo o Israel. Todo o problema que chegava em Israel era julgado pelos juízes. E perceba que antes dele se tornar o homem que a Bíblia diz que os irmãos biológicos de Jefté, eles têm problema com ele, problema de aceitação. Eles olham para Jefté e dizem: nós somos todos irmãos de uma mesma mãe. Mas Jefté é alguém que foi gerado por uma outra, foi concebido por uma outra mulher. Eles têm dificuldade de olhar para Jefté e vê-lo como irmão biológico, de vê-lo como irmão, sangue do seu sangue, por parte paterna. E sabe o que me
chama a atenção, Naracaia Subquiminácia, é que muitas vezes, no Biquiafolha, quem vai levantar contra a sua vida não são os de fora, são muitas vezes os de dentro, aqueles que deveriam apoiar, aqueles que deveriam dar as mãos, aqueles que deveriam encorajar, são os primeiros a se levantar, porque a Bíblia diz que eles se levantam contra Jefité e os expulsam, tanto da casa como de dentro da cidade. Não são pessoas estranhas. Eu estava nesta tarde ministrando na live e uma das perguntas que eu fiz a mais de 60 mil pessoas que lá estavam era: por que muitas vezes a gente recebe apoio de fora e não recebe apoio de dentro? E várias foram as respostas, porque durante muitos anos você vai caminhando com Jesus e ao invés da sua família te apoiar, ela se levanta contra você. Foi uma das perguntas que eu fiz e eu obtive várias respostas. Eu disse aos irmãos, às ovelhas online, eu disse a elas: eu quero que você ache, eu quero que você pense, para que nós possamos juntar todas essas respostas e chegar em uma. Porque que quando você entrega a vida a Jesus, a sua família, ao invés de glorificar a Deus que você está mudando de vida, eles são os primeiros a se levantarem contra você. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Porque a maioria de nós que aqui estamos, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós não recebemos aplauso da nossa família. A maioria de nós recebemos foi perseguição. Olha lá o crentinho agora não pode beber, agora não pode fumar, agora não pode drogar, agora não pode pegar, agora não pode ficar. Calaia séria, cante o relaia. E muitos de nós fomos feridos ao extremo. Quantas pessoas estão aqui, entregaram a vida a Jesus e no dia mais importante da sua vida, descer as águas do batismo, ninguém foi, ninguém apareceu lá. Então entendamos, a sua família, guarde o que eu vou lhe dizer aqui, a sua família é marido, esposa e filhos. O restante é parentela, é a família. A sua família de verdade é constituída pelo marido e pelos filhos, que são gerados pelo esposo e concebidos pela esposa. Perceba que tem gente na família que poderia te estender a mão, te ajudar e nunca te ajudou. O que sai dos lábios deles são palavras de crítica. Eu liderei jovens aqui muitos anos, ainda estou aí auxiliando. Mas quantos pais eu vi perseguir os filhos dentro da igreja porque entregaram a vida para Jesus? Ao invés dos pais ficarem alegres porque o filho e a filha estão saindo do mundo da promiscuidade, da prostituição, da vida errada, eu vi pais durante muitos anos perseguindo filhos. Você não vai ser mais meu filho se você for crente. Você não vai ser mais minha filha se você não for crente. Ao invés de eles apoiarem, ao invés de eles encorajarem nesse entendimento, o que eles resolveram fazer? Perseguir. E quanta gente caminhou anos e anos ferido com isso. O meu pai me pôs para fora quando eu aceitei Jesus. Você vai ser crente? Então você escolhe ou a casa ou a rua. Eu digo: vou para a rua então, porque eu entreguei minha vida a Jesus e Ele mudou a minha vida. O vazio que eu tinha, a bebida que eu bebi durante 2 meses não resolveu. O tabagismo que eu fumei durante 1 mês para mostrar para a geração da época que eu era um fumante, mas eu não tinha prazer naquilo. Eu dizia: Senhor, beber não está resolvendo, fumar não está resolvendo, ter esses amigos atrapalhados aqui também não está resolvendo.
Aí um jovem de 15 anos de idade me faz um convite e me leva na igreja. Eu sou ministrado naquela igreja, porque Deus chama um pastor e ele revela a minha vida inteira. Eu digo, eu nunca vi esse homem, como é que esse homem conhece minha vida? Aí o pregador me disse assim para mim, não, ele não conhece, é o Espírito Santo de Deus que está revelando para ele. Eu volto feliz, porque o vazio que estava na minha alma foi preenchido. Quando eu dou a notícia primeiro para minha namorada da época, ela vira um trem, para não falar que ela ficou encapetada. Falei, ela diz assim, ó, eu já aceitei esse Jesus lá, mas se for para você continuar na igreja, eu estou separando de você. E eu, apaixonado, ainda jovem, digo, não, eu vou perder minha namorada por causa da igreja. E aí, de forma momentânea, sem batizar, eu só tinha entregado a vida para Jesus. Eu saio da igreja, minha vida piora. Quem está aí, diga glória. Porque não tem como a nossa vida melhorar sem Jesus, irmão. Você pode ir na macumba, você pode andar um mês bem, o diabo te dá com a mão, vai arrancar com a outra. O diabo faz gente prosperar com a mão direita e com a esquerda ele enfia uma enfermidade. E aí minha vida virou de cabeça para baixo. E aí eu lembrei que eu tinha ido na igreja. Voltei para a igreja. Só que eu sofri uma perseguição. Não é esse negócio que a gente vê nos dias de hoje. Não. Quem é crente aqui mais tempo sabe o que era perseguição de família. Aqui no Paraná, até hoje tem no Paraná. Já entrou gente pelas portas da igreja que entregou a vida a Jesus, mas não firmou, porque a avó era católica, e se alguém entregasse a vida a Jesus, quebrava toda a tradição da família. E a pessoa não conseguiu ficar firme, não conseguiu caminhar por respeitar a tradição da família. Mas lá, quando eu tive o meu encontro com Jesus, eu não estava nem aí para a tradição, nem aí para a religião. Sabe por quê? Porque a religião não preencheu o meu vazio. Quantas noites eu andava em procissões e nada mudou a minha vida, mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, o vazio existencial foi preenchido. Quanta gente vazia, é a falta de Deus, é a falta, mas eu tenho Deus, eu carrego Deus, mas esse vazio que está dentro de você é a falta de Deus presente dentro de você. Aí você briga com a Bíblia, é a falta de Deus, porque talvez você carrega Deus na fala, você carrega Deus no crucifixo, você carrega Deus em tantas coisas, mas dentro de você não está. Ele não teve um encontro com você. Agora, pense comigo, os irmãos de Jefité para estar felizes, e eu entendo que aqui tem uma ruptura. Olhando de forma natural, quem é que ficaria feliz sabendo que o pai, vou usar o termo bem chulo, pulou a cerca e contraiu um outro filho? O filho ia ficar revoltado. Eu entendo, só que eu não consigo entender como é que todos os irmãos pensam do mesmo jeito e põe o menino para fora. Aqueles que deveriam dizer, não, olha, eu sei que o pai fez errado, mas nós não vamos, como diz aí fora, nós não vamos ser 880 por você não, nós vamos te ajudar. Não, você é ovelha negra. Se eu fosse conjecturar aqui, eles iam olhar e dizer assim, ó, você é ovelha negra aqui, rapaz, vamos pôr você para fora. E puseram. Agora pensa nas machucaduras desse menino. Pensa nas machucaduras. O meu pai me pôs para fora e ficou 8 anos sem falar comigo, irmão. Não é 8 dias. Eu sei da luta de alguém que quer servir Jesus e o pai e a mãe não concordam, percebe? Eu sei. Eu vivi 8 anos, eu chegava na casa do meu pai e dizia, bênção pai, e virava as costas. Era simples, ele só falava assim, ó, Deus te abençoe, para eu ser abençoado. Só. Mas a ignorância era tanta
A falta de conhecimento era tanta que ele virava as costas e eu ia embora chorando, dizendo: ele está vendo que eu mudei, eu não fico mais 3 dias fora, eu não fico mais 3 dias dançando, quando ele precisa de mim eu estou aqui. Agora, tem gente entendendo aí? Ao invés de ele ficar feliz, ele está bravo. Agora eu tenho horário de dormir, eu tenho horário de levantar. Eu não tinha. Eu saía na sexta e chegava na segunda. Como se nada tivesse acontecido. Só que eu tinha uma mãe que não está mais entre nós, que era extraordinária em Deus. A minha mãe me abraçava e dizia: filho, não ligue para isso. Eu dizia: mãe, como é que não liga? Ele é meu pai. Ele deveria me impulsionar, ele deveria me ajudar. Minha mãe dizia: a mãe está orando. Ora lá. Eu digo: eu estou orando, mas não estou vendo nada, mãe. Porque tem hora que a gente ora pela salvação de alguém que nos persegue e a gente não vê nada. Isso vai derretendo o nosso coração. Só que eu continuei orando, e quando eu via que cada ano piorava, eu comecei a dobrar a oração e dobrar o jejum. Eu dizia: se é capeta vai ter que sair, porque é meu pai. Quando meu pai estava são, era o melhor pai da terra. Quando estava encaixaçado, era o pior pai. Ele batia na minha mãe, ele batia em nós, mas quando ele estava sem a cachaça, era o melhor pai do mundo. Quem está aí diga glória. Porque como alguém consegue ver uma família escravizada pelo diabo e consegue? Eu sei que tem gente que está cegado espiritualmente, o diabo cegou para não ver, eu sei. Mas como é que tem gente que está dando seus passos? E a minha palavra é para você: não pare, não desista, porque esse aguilhão vai ter que cair. Dure os anos que tiver que durar, vai ter que cair. 8 anos depois meu pai batiza, eu nem fiquei sabendo. Esses dias eu fui ver uma foto e vi ele descendo as águas do batismo. Eu disse: nem para convidar ele me convidou. Mas ele estava tão feliz com o batismo dele que ele nem lembrou de falar para filho. Ele desceu as águas do batismo. A minha mãe dorme no Senhor e meu pai hoje é meu amigo. Meu pai hoje é meu intercessor. Nos momentos contrários que eu tenho passado com a rainha do meu lar, é ele que me aconselha, dizendo: ó, não desista da sua esposa, esteja com ela. No dia difícil, no dia não tem ninguém, não, vai para o hospital, vira à noite lá, fique com ela, porque você viu o que eu passei com a sua mãe, e eu nunca abri mão de estar com a sua mãe. Então entenda, tem gente da sua família que não te apoia hoje. Nada segue que é inácia, porque não dá o braço a torcer. Mas vai chegar um momento que quando o evangelho entrar nele, ele vai ser canal para a sua vida. Oh meu Deus. A Bíblia diz que agora os amonitas se levantam para atacar Israel. O povo inimigo de Israel vai atacar Israel. Israel não tem ninguém como Jefté. Os irmãos de Jefté não são igual a Jefté. E aqui eu abro um parênteses. Existem coisas que vão acontecer na sua vida, no cerne da sua família, que é permissiva de Deus. Eu fui o mais perseguido na minha casa. A minha irmã, que hoje é crente pentecostal, pregadora, dizia para mim: o seu negócio é só igreja agora. Monta uma cama lá e fica lá na igreja. Aí quando ela se converteu e começou a passar uns ventos, não saía da igreja, eu mandei uma mensagem para ela e disse: Ana, você está entendendo agora por que eu não saio da igreja? Você começou a entender agora? Porque na época que você me atacava, você não tinha entendimento. Eu nem te dava moral, porque eu sabia que você não tinha entendimento. Agora o seu entendimento está aberto. Denis, naquela época ela me pediu perdão dizendo: Denis,
como eu te persegui. Eu digo, não, aquilo só me fez crescer. Aquilo só me fez crescer. É claro que é ruim você ter um tanto de irmão e não ser bem-vindo entre eles, porque a gente que é crente, a gente chega no meio deles e fala assim, ó, chegou o crente, chegou o metido aí, chegou a metida aí. Não, não é metido, não. É porque a gente não faz mais do que eles faziam, a gente não faz mais do que eles fazem, e aí o ambiente não é para nós. Se eles xingam, o ambiente não é mais para nós. Se eles amaldiçoam, o ambiente não é mais para nós. Se eles dançam na boquinha da garrafa, isso não é ambiente mais para nós. Se eles ouvem músicas seculares e mundanas, isso não é ambiente mais para nós. Eu me lembro que quando eu estive no casamento da minha saudosa sogra, a pastora Rose foi comigo. Ela conheceu minha família. E ela conheceu o meu primo mais velho, dos 70. E ele disse para a pastora, esse cabra se converteu mesmo. Diz para ela assim, é porque a senhora nunca viu ele dançar na boca da garrafa. Falou para ela, falei, calma, varão, diminui isso aí. O bom que não tem nem registro, não tem nem foto, porque eu tenho vergonha do que eu fazia no mundo. Hoje, quando vem a minha memória, eu tenho vergonha. Diferente de uma geração que hoje conta como se fosse o máximo que ele estava fazendo. Então entenda, não se entristeça quando você se posiciona e a sua família são os primeiros a te perseguir. Puseram Jefté para fora. Eu termino para nós ir embora. A Bíblia diz que os anciãos da cidade falam, não, nós temos que buscar esse menino, porque Amon vem contra nós, os amonitas, e vai nos matar. E nenhum dos irmãos de Jefté serve para a guerra, serve para nos liderar. Jefté, o pouquinho que estava aqui, a gente via que ele se tornaria um grande líder. Quem vai buscar Jefté, os irmãos? Não, os anciãos. Por que tem hora que as pessoas de fora te apoiam mais do que os de dentro? Isso aqui é para você deixar martelado a semana inteira. Por que tem gente fora que te impulsiona mais aí do que os de dentro? Por que os de dentro, ao invés de falar, não, estou com você, eu vou orar com você, eu vou pagar o preço com você, eles começam a falar cada coisa que vai derretendo o coração da gente, que é leve assim a grande o rebanho. E principalmente quem está começando, ou quem é mais frágil emocionalmente. Eu sou igual um muro, porque a vida me fez ser igual um muro. Tem coisa que não vai entrar nas minhas emoções, mas por mais forte que eu seja, tem coisa que ainda para que você fala, por que isso? Por que a pessoa está liberando isso? Por que a pessoa está fazendo isso? Por mais forte que você seja, tem alguma fresta que ainda pode entrar alguma palavra que te machuca e que te fere. Só que Deus te trouxe que vai dizer, eu vou usar os de fora para te trazer para dentro. E quando eu te trazer para dentro, até quem não reconhece no meio da sua família vai ter que reconhecer quem é Deus na sua vida. Houve uns anos atrás na minha vida que eu fui reconhecido por eles como o primeiro pastor da família. Eu tenho gente na minha família que na semana inteira manda mensagem, estou com essa dúvida, preciso dessa direção, preciso dessa orientação. E eu não vou procurar nem meu pastor, porque você é o pastor da família, toma aí a direção. Mas antes era perseguição. Só que eu suportei o tempo da perseguição. Deus está dizendo para a gente aqui, suporte o tempo da perseguição. Suporte o tempo da perseguição. Vai passar, isso não é eterno. O meu demorou 8 anos para te encorajar. Porque talvez você está aí lutando 2, 3 anos, dizendo, ai, não acontece nada. Eu lutei 8.
Não sei quantos anos a minha mãe lutou pela salvação do meu pai e pela libertação. Não sei quantos anos. Porque minha mãe não era crente, já jejuava. Eu só descobri quando tinha 15 anos. Porque eu percebi que ela não experimentava comida. Um dia eu perguntei para ela: por que a senhora não experimenta comida? Porque senão eu pego meu jejum, meu filho. Ela jejuou 30 dias para Deus tirar mais de um bairro terrível para mudar para um bairro melhor. Então entenda, tem hora que Deus vai usar os de fora, mas isso não quer dizer que você não tem família. Você precisa orar pela sua família. A Bíblia diz que Jefté volta, mas ele pede algumas garantias, porque quem um dia foi machucado pela família precisa de garantia para voltar. Porque se voltar sem ter garantia, aqueles que um dia machucaram vão machucar de novo. Jefté tem as garantias dadas pelos anciãos. Se eu vencer a guerra no comando, vocês vão trazer o reconhecimento a mim. Vamos, porque nós tratamos uma palavra com o céu. Talvez tem gente da sua família que não tem nem ideia que você ora por eles, e eles estão de pé porque você ora por eles. Tem gente da sua família que está prosperando, mas é você que intercede por eles, é você que faz votos a Deus por eles. Tem gente que teve encontro com Deus porque por detrás deles é você que está marchando, é você que está rompendo. E eu termino para orar por você e pela sua família. Jefté volta, e os irmãos precisam olhar nos olhos de Jefté sem desrespeitá-lo. Sou filho de uma prostituta, mas o céu me chamou. Não é quem nós éramos, é quem nós somos em Deus. Tem gente que vai respeitar você pelo simples fato de saber quem é Deus na sua vida. Tem gente da sua família que, por mais de dura serviço que seja, quando chegar o tempo certo, Deus vai bater como um martelo que esmiuça a penha e vai quebrar o coração de pedra e vai colocar no coração de carne. Enquanto isso não acontece, continue orando, continue jejuando, continue buscando, e não deixe que as palavras que derretem o coração entre no seu coração. Esposa que ora por um marido que muitas vezes, ao invés de valorizar você, tenta te colocar para baixo. Continue fazendo o seu papel, porque a Bíblia diz que a mulher santifica o seu marido. Quando você vem para a igreja e o seu marido não vem, você está o santificando.